Sabe aquele momento em que você vai buscar um ativo super legal para seu projeto e se depara com a frase atribuição ao autor requerida e fica sem saber o que fazer? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar tudo que você precisa saber sobre direitos de uso de imagem para que você baixe os elementos para seu projeto sem ter problemas. Vamos lá? Oi, designers e criativos! Tudo bem? A gente sabe que existem pessoas por aí na internet que baixam e usam ativos para os projetos desenfreadamente, sem se preocupar com a atribuição ao autor. Eu, particularmente, ficaria super chateada se alguém baixasse alguma imagem minha, pegasse algum projeto meu e usasse em um contexto totalmente diferente sem pedir a minha autorização. E é por isso que você deve tomar cuidado no momento de baixar imagens para utilizar em seus projetos. Você pode estar aí usando imagens de pessoas, usando projetos de outras pessoas sem você ter a devida permissão. Pense bem comigo se você ia gostar se você invertesse a situação e se colocasse no lugar. Eu vou te falar aqui hoje sobre os principais tipos de licenças, as licenças que nós designers precisamos conhecer sobre, vou explicar sobre cada uma delas e também vou te contar o que fazer em cada situação. Antes da gente entrar no assunto das licenças, eu vou te explicar a diferença entre uso pessoal e uso comercial, porque a gente vai usar muito esses dois termos para compreender melhor sobre os tipos de licenças. O uso pessoal, ele se refere ao direito de uso da imagem em atividades pessoais. Vou dar dois exemplos para vocês. Você pegou, por exemplo, uma imagem, uma foto para fazer uma manipulação de imagem. Para você fazer essa manipulação apenas para praticar design gráfico. Você está querendo se desafiar, está querendo se aventurar aí no design e achou uma imagem legal na internet e quis utilizar apenas como material de estudo. Você não vai usar em seu portfólio, você não vai divulgar essa imagem. Esse é um exemplo de uso pessoal. Você está baixando uma imagem para uso pessoal. Vamos lá para mais um exemplo de uso pessoal. Você gosta muito de um super-herói específico e você encontrou um vetor perfeito para baixar ele e fazer um pôster bem grandão para colocar no seu quarto. Esse é outro exemplo de uso pessoal. Você pegou aquele vetor apenas para imprimir um pôster para você colocar no seu quarto. Já o uso comercial é diferente, se refere às imagens, aos projetos que você utiliza para comercializar. Vou dar dois exemplos aqui para você entender melhor. No primeiro exemplo, você vai lá na internet, acha uma imagem super legal para você desenvolver um projeto para o seu cliente de social media. Você está comercializando esse projeto, você está pegando essa imagem para você se beneficiar dela para fazer um projeto de mídia social. Você está comercializando e o teu cliente também estará comercializando porque ele está querendo divulgar um produto ou serviço. Esse é um exemplo de uso comercial. Vamos lá para mais um exemplo. O cliente te contratou para você fazer uma caneca e você baixou aquele vetor e essa caneca será comercializada por aí. Esse é outro exemplo de uso comercial. E para que você baixe e utilize esses ativos, esses elementos em uso comercial, ou seja, que você vai baixar e vai fazer um projeto para comercializar, você precisa da licença para uso comercial. E nós vamos falar disso agora. Nós temos vários tipos de licenças, mas eu vou falar das principais e as que a gente mais vai se deparar na nossa carreira como designer gráfico. A primeira licença é de uso pessoal, ou seja, o direito de uso de imagens para fins pessoais sem atribuição requerida. Ou seja, você pode usar essa imagem, esse ativo para seus projetos pessoais e você não precisa atribuir créditos ao autor, ao dono desse projeto. Nós temos também a licença de uso livre, que é o momento onde você tem direito de uso pessoal e comercial, você pode usar para qualquer tipo de projeto e você não precisa atribuir ao autor. Ou seja, você não precisa dar créditos ao autor, ao dono, porque você possui a licença de uso livre. Muito cuidado aqui, o uso livre é desde que você possua essa licença. Nós temos também a atribuição para uso não comercial. Isso significa que o uso das imagens é permitido para fins pessoais, mas com atribuição ao autor. Então, mesmo que você esteja baixando essa imagem
para fins pessoais, você precisa atribuir o autor que está te fornecendo essa imagem. Nós temos também a atribuição, que é para quando você usa para fins pessoais e comerciais e precisa atribuir o autor. Mais pra frente no vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer essa atribuição. Então você pode sim comercializar uma caneca, por exemplo. Você pode sim usar essa imagem para fazer um projeto de social media para o seu cliente, mas com cuidado da atribuição ao autor. E o que é essa licença que eu expliquei agora para vocês, né? A licença nada mais é que um documento que comprova que você possui autorização de uso daquele ativo. Os ativos são fotos, vídeos, áudios, vetores, tudo que a gente baixa da internet de outra pessoa para usar em nosso projeto. Então, para que a gente possa utilizar e baixar, cada projeto possui uma licença específica, que foi a que a gente citou anteriormente, mas junto disso existe um documento que comprova que a gente possui a licença para estar utilizando aquele ativo. E se você tem essa licença junto com você, mesmo que você deixe de pagar o uso daquela plataforma, ou o momento que o autor decidiu que a partir daí ele não vai mais liberar o uso daquela imagem, daquele vetor, você possui a comprovação de que no momento que você foi baixar, você possuía essa licença, você possuía a liberdade de utilizar aquele ativo em seu projeto. Beleza? E nós temos dois tipos de licença. A licença da própria plataforma, ou seja, o site que você está baixando, ele possui uma licença, um termo de uso específico para você baixar e utilizar, e também possui a licença do autor. Dentro de uma mesma plataforma pode existir e variar essas licenças ali. Algumas liberam para uso comercial, outras liberam apenas para uso pessoal. Algumas plataformas você pode fazer o uso sem atribuição, outras com atribuição. Isso vai depender do tipo de ativo que está ali dentro. Porque existe a licença da plataforma, do site onde você está baixando, e a licença do autor, porque algumas plataformas deixam com que os autores contribuam ali dentro. Então, cada autor permite com que as pessoas façam o que ele quiser com aquele ativo, com aquele elemento. Então agora eu vou mostrar como que se comporta em diferentes plataformas, como que você pode fazer essa atribuição e onde você vai buscar essa informação para não ter problemas com esses projetos. Eu vou mostrar dentro do Flickr, um Splash, Google Fonts, Adobe Fonts, dentro de diferentes plataformas para você ter uma noção de como pesquisar e como se comportar em diferentes situações. Vamos lá? Outra questão importante também, vocês lembram que eu falei de baixar a licença, de ter essa licença? Porque caso você deixar de assinar o Flickr, por exemplo, caso você deixar de assinar a plataforma, você tem o respaldo legal que no momento que você baixou aquilo, ou até mesmo a versão gratuita, você tem o respaldo que no momento que você baixou, esse ativo estava disponível gratuitamente para você usar para fins comerciais, pessoais, enfim. Naquele momento você baixou corretamente. E para isso você precisa da licença. Quando a gente faz o download gratuito aqui, ou até mesmo o download pago, como algumas pessoas costumam fazer, a gente tem aqui vários ativos que vêm junto com a gente no zip. Isso é bem comum de acontecer. A gente tem o AI, o EPS, o JPEG, essa versão TXT, outra versão TXT. A gente tem a versão sobre a licença. Então, quando a gente clica, ele tem as informações aqui. E a versão da licença Premium. Então, tem também as informações aqui. Quando você for utilizar alguma imagem assim, que é para um projeto específico, eu recomendo que você guarde essa licença. Porque se em algum momento esse artista mudar de ideia, ele resolver remover esse ativo da internet, ele resolver mudar esse tipo de licença, você possui respaldo para se proteger. Então tenha a licença baixada para evitar esse problema. Estava assinando o Flickr Premium, deixei de assinar. Posso continuar utilizando esses ativos? Pode, desde que você tenha licença. Tá bem? Vamos lá, galera. Vocês precisam tomar, além de todos os cuidados que eu citei anteriormente, cuidados também de cada plataforma que vocês vão baixar esses ativos. Quando eu falo em ativo, eu me refiro a
vetor, fotos, vídeos, áudios, tudo que a gente baixa para fazer os nossos projetos. Tá bem? Aqui dentro do Freepik, por exemplo, que é um site muito conhecido por vocês, que tem diversas ferramentas, diversos ativos para a gente baixar nos projetos, é preciso tomar um cuidado ainda especial, cuidado redobrado. Por quê? O Freepik possui duas versões. A Free, que é a versão gratuita, onde você baixa os ativos ali e pode utilizar nos seus projetos, e a versão paga, que é a versão Premium. E as duas possuem comportamentos diferentes quando a gente fala em atribuir ou não projetos. Além disso, dentro do Freepik, nós também temos a questão que existem projetos aqui dentro que são do próprio autor e projetos aqui dentro que são do próprio Freepik. Então, possuem comportamentos diferentes também. Vamos rolar aqui para baixo e abrir um projeto para mostrar para vocês algumas coisas que vocês devem tomar cuidado dentro dessa plataforma. Eu vou abrir esse aqui de Páscoa, já que a gente está na época. E assim que a gente entra num ativo que a gente se interessou, a gente se depara com a seguinte informação: licença grátis, mais informações, não é necessário atribuir crédito. E aí o que o designer pensa? Poxa, tá de graça que eu posso baixar tranquilamente, não vou ter problema nenhum. Mas aí que você se engana. Porque quando a gente clica aqui em download, a gente vê a seguinte informação: não quer atribuir crédito ao autor? Seja Premium. Atribuição necessária para o download gratuito. Isso quer dizer que existe comportamento diferente para as duas versões. Se você é Premium, você vai poder baixar esse ativo desse autor totalmente de graça, sem atribuição, e você pode usar para projetos pessoais e comerciais. Se você tem a conta Free, a conta gratuita, mesmo que esse ativo esteja de graça para você baixar para fins pessoais e comerciais, você precisa atribuir ao autor. Eles estão deixando de graça ali com a seguinte condição, de que você precisa atribuir ao autor. Então tenha muito cuidado com esse free, porque é de graça, mas não é tão de graça assim. Você precisa atribuir caso queira utilizar. Então tomem cuidado. Eu sei que muitas pessoas utilizam as coisas do Freepik sem atribuir ao autor, vocês já devem ter visto inúmeras vezes por aí. Porém, eu sou da seguinte opinião: eu prefiro não arriscar. Então eu tô passando essa informação aqui pra vocês. Se vocês querem arriscar, tudo bem, fica por conta em risco. Eu prefiro não arriscar. Eu prefiro não utilizar para não ter problemas futuros, que eu não quero gastar dinheiro com advogado. Então, é mais ou menos nessa lógica que funciona aqui dentro do Freepik. E como, então, atribuir para a ferramenta Freepik? Vou mostrar agora para vocês. Se você quer baixar alguma coisa do Freepik ali, e você tem a conta Free e você se interessou, você pode atribuir da seguinte forma: Designed by Freepik, que você precisa colocar no seu criativo ou em algum local. Aqui, por exemplo, tem diferentes situações. Para site, blog, newsletter, por exemplo, eles deixam um link, Designed by Freepik, e quando clica no Freepik ali no site, ele manda para o Freepik aonde estava aquela imagem, o link direto para o site. Então, esse é um dos jeitos que você pode fazer quando você vai usar essas imagens do Freepik em blog, e-book, newsletter, enfim. É só você colocar ali no cantinho e deixar o link. Até aí eu não vejo muito problema. Eu já me deparei com isso algumas vezes e acho bem tranquilo esse modelo de atribuição. Acho válido atribuir. Vindo aqui para baixo, a gente também consegue encontrar outras informações, como por exemplo, perfis ou publicações em redes sociais. Aí eu já não acho tão interessante assim. A gente lá desenvolver um projeto para o nosso cliente e colocar em algum canto ali do nosso projeto, da nossa imagem, né, do nosso criativo, Designed by Freepik. Não curto, prefiro não usar para não fazer isso. Então a gente tem essa questão também. Aqui em produtos impressos, por exemplo, em folders, folhetos, também tem essa questão de colocar a escrita em cima do projeto impresso. A gente sabe que muitas pessoas usam sem atribuir, porém a gente está sempre em risco.
Já fiz muito disso também, de atribuir, de usar sem atribuir, porém eu não tinha esse conhecimento. Então acho válido vocês terem esse conhecimento que eu não tive, porque pode ocasionar problemas. Então essas são as duas situações. Em vídeo também as pessoas pedem para deixar no final os créditos, e aplicativo para jogos e celular também precisa atribuir a seção de créditos na descrição da loja de aplicativos. Então, cada tipo de projeto você atribui de uma maneira diferente. Caso você queira utilizar, já sabe como atribuir. Esse é o modelo mais comum que a gente vê de atribuições, e aqui a gente está dentro do Freepik. Agora vamos conhecer outras plataformas. O Unsplash, por exemplo, já tem um comportamento diferente. O Unsplash é um site onde você pode baixar imagens gratuitamente. E como que a gente encontra essa informação sobre as licenças, né? Entrando aqui no site, a gente já consegue encontrar. Leia mais sobre a licença do Unsplash. Nós vamos clicar para ver aqui e eu ler e mostrar junto para vocês. A licença do Unsplash, ela é livre, ou seja, você pode baixar, usar gratuitamente, não precisa de permissão, não precisa atribuir, o site deixa bem claro isso, mas se você quiser atribuir, tudo bem, é legal pro autor. Quando você vai baixar uma imagem aqui, você pode usar para fins comerciais e não comerciais. Então, aqui é um excelente banco para quando você não quer atribuir, mas precisa de alguma imagem. Eles não permitem que você pegue as fotos e venda sem nenhuma modificação. Por exemplo, eu venho aqui no Unsplash, baixo uma imagem e vendo essa imagem para um cliente sem fazer nenhum tipo de modificação. Sem trabalhar nela, sem fazer o design mesmo, o layout, sem recortar essa imagem, colocar ela em outro contexto. Aí não pode, porque você vai estar baixando uma imagem de outro autor e comercializando simples assim, sem fazer nenhum tipo de alteração, nenhuma modificação. Então isso não é permitido aqui dentro. Ou compilar as fotos do Unsplash para replicar um serviço similar ao concorrente. Por exemplo, você ir lá abrir um site e botar as fotos do Unsplash lá e deixar a galera baixar. Não também. Então, aqui eles possuem uma licença liberal, mas precisa ter esses cuidados básicos e o bom senso entra aqui junto também. E aqui eles dão uma dica de como dar créditos, caso a pessoa queira atribuir, né? Ainda que mencionar não seja necessário, ou seja, ele deixa bem claro para a pessoa que ela não precisa atribuir, os fotógrafos consideram isso bem-vindo. Então é muito legal se você tem um espacinho ali que você pode fazer essa atribuição. Então eles fazem uma atribuição bem parecida com aquela atribuição lá que a gente conversou do Freepik, dos sites, dos blogs, da newsletter, que é colocar o link, né? Um botão para o link. Basicamente dessa forma que funciona. E entrando aqui no Unsplash, voltando aqui para pegar uma imagem, vou abrir aqui uma, a gente também consegue ter a percepção que o Unsplash também possui uma versão paga. Então algumas imagens para você conseguir baixar, você precisa pagar. Então tem essa diferença aqui também. Além disso, é interessante a gente clicar na imagem e sempre ver as informações sobre a licença. Uso gratuito sobre a licença do Unsplash. A licença do Unsplash é a que a gente acabou de ler, que é a versão liberada. Então é muito legal você sempre ficar atento, porque possui a licença da plataforma e a licença do autor. Aqui a gente está dentro do Google Fonts, que é outro site bastante utilizado por vocês, né? Porque tem bastante opção de fonte bem legal. E clicando em uma fonte, você consegue se deparar com About e Licença, que aqui é onde você consegue encontrar as informações sobre a licença. Vamos traduzir essa página aqui. Licença. Essas fontes são licenciadas sobre licença Apache versão 2.0. Você pode usá-los em seus produtos e projetos, impressos ou digitais, comerciais e outros. Ou seja, as fontes que estão aqui no Google Fonts, você também pode usar para projetos comerciais sem problema algum. Claro que eu indico vocês abrirem a fonte e lerem a licença dessa fonte, porque cada autor que está contribuindo com a plataforma pode colocar regras específicas para a sua fonte. Então toma muito cuidado com isso, sempre abre a licença para dar uma checada
se vocês estão baixando e usando corretamente. Aqui para baixo a gente consegue mais umas informações. Você consegue informações de como contribuir, de como atribuir também, e você consegue informações sobre o designer que contribuiu com essa fonte. Também tem algumas informações de uso, quantas vezes ela foi utilizada, e caso você queira conhecer mais sobre a licença, é interessante você clicar aqui em licença. Outra coisa que eu quero conversar com vocês também. Aqui ele deixa reforçado que não é um conselho legal, por favor considere consultar um advogado. Eu acho isso bem bacana. Se você tem condições de consultar um advogado para você se informar sobre isso, ele com certeza vai te dar uma visão diferente sobre esse tipo de uso e uma experiência diferente também. Eu estou aqui compartilhando com vocês a minha experiência como designer, como uma pessoa que trabalha com isso, que é uma informação básica para vocês. Porém, esse conhecimento de licença de uso ele é muito aprofundado e existem advogados especializados para conversar e prestar consultoria sobre o assunto. Então, em qualquer dúvida, qualquer necessidade, faça uma consultoria com um advogado que entende sobre as licenças para você não ter problemas. As fontes também possuem um comportamento diferente, porque as fontes, algumas você pode utilizar em logo e identidade visual, outras não. Então, fica bem esperto com isso também. Eu tô aqui no Adobe Fontes, que é um site que eu utilizo bastante para baixar as minhas fontes. Se você tem Adobe, eu recomendo, tem umas fontes muito boas para mostrar para vocês. Eu vou abrir uma fonte aqui e quando a gente vai ativar essa fonte, a gente se depara com a informação da licença, com o licenciamento para uso pessoal e comercial. Vamos clicar em Saiba Mais. Aqui a gente encontra a informação que todas as fontes são licenciadas para uso pessoal e comercial. Baixando aqui a gente consegue encontrar algumas questões frequentes, né, sobre atribuição, sobre usar fontes em logo. Então vamos clicar aqui, que eu sei que é uma dúvida de vocês. Posso usar as fontes para criar um logotipo ou outras imagens? Sim, você pode usar as fontes em qualquer programa para criar imagens ou ilustrações tutoriais, as quais você pode utilizar para qualquer finalidade, ou seja, pode usar para comercial. Isso inclui a geração de arquivos PDFs e EPS, que é o arquivo vetor, ou o arquivo bitmap, que é o JPEG ou PNG. Posso registrar o logotipo? Quando a gente cria uma identidade visual, por exemplo, que a pessoa precisa registrar a marca, será que a gente pode pegar essa fonte e sair registrando essa marca usando essa fonte? Precisa prestar atenção e ver aonde você está baixando essa fonte para ver se você pode fazer isso. Aqui no caso do Adobe Fontes, sim, o logotipo pode ser protegido por direitos autorais ou registrado como marca comercial de acordo com os termos de uso. Então é bem importante você se informar, você ler o regulamento de cada site, porque cada um possui as especificações do própria plataforma, do próprio site e dos próprios autores que estão contribuindo com esses ativos. Esse assunto é básico, mas ele é primordial para que você utilize as imagens da maneira devida, da maneira adequada, sem ter nenhum problema futuro. Se você baixa alguma imagem, usa alguma imagem de outra pessoa, um projeto de outra pessoa, sem a devida permissão, você está cometendo um crime. Então tome muito cuidado no momento em que você vai utilizar essas imagens. Se esse assunto te ajudou, não esqueça de deixar o like aqui nesse vídeo, demora menos que um segundo e ele me ajuda muito mais pessoas que estejam aqui dentro do YouTube e estejam precisando desse conteúdo para trabalhar com design. Se você se interessa por esse tipo de assunto, se você se interessa por design gráfico, também considere se inscrever aqui no meu canal, que toda semana eu posto 2 vídeos novos por aqui. Agora eu vou deixar na tela 2 vídeos para você escolher e continuar maratonando o canal. Um beijo e até a próxima!